O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa música, ela tem muito a ver no que eu quero te falar agora, que está aqui na Bíblia, sobre a mensagem da cruz, sobre a Páscoa que estamos vivendo, né? Vamos estar vendo agora esta semana, né? E eu quero falar um pouquinho para você sobre a Páscoa. Você sabe o significado da Páscoa? Mas não é o significado que muitos dizem que é. É o verdadeiro significado que eu quero te falar agora, o verdadeiro significado da Páscoa. Você sabia que a primeira Páscoa, ela aconteceu há muito tempo atrás e está lá em Êxodo 12, abre a sua Bíblia, veja lá, Êxodo 12, ela conta a história do povo hebreu, que há muito tempo eles viviam escravizados na terra do Egito por Faraó, né? E Deus usou Moisés para que ele pudesse, através dele, o povo dele pudesse ser liberto daquela escravidão. Então, lá em Êxodo 12, ele fala, Deus falou com Moisés, lá no versículo 1 a 11, ele fala com Moisés que cada família deveria pegar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, comer o cordeiro assado e passar o sangue nas laterais da porta e nas vigas superiores das portas das casas. Então, no versículo 12 e no versículo 13, Deus disse que passaria pelo Egito e mataria todos os primogênitos dos homens e dos animais. E o sangue nas portas seria um sinal para indicar as casas que o povo de Deus estaria. Então, quando ele passasse e visse o sangue na porta, ele passaria direto. Então, ele iria os poupar dessa matança, né, que estaria acontecendo. Então Moisés, ele repassou isso para o seu povo, e o povo fez exatamente o que Deus mandou. Eles pegaram lá o cordeiro e passaram o sangue nas laterais e nas vigas das portas. E quando Deus passou pelo Egito, aconteceu a matança dos primogênitos. Todos que não tinham sangue em sua porta, Deus matou o primogênito daquela família, né? Deus tirou a vida, inclusive o filho de Faraó. E essa foi a última praga. Lá na Bíblia tem também as 10 pragas do Egito, que você deve conhecer. Se você não conhece, você pode abrir lá em Êxodo para ouvir, para ver essa história sensacional, mostrando o poder de Deus ali com o seu povo.
E essa foi a primeira Páscoa. Foi a matança de um cordeiro, né? As famílias matando um cordeiro para passar o seu sangue nas portas. E o sangue seria o sinal para que Deus não matasse um primogênito da família que era de Deus. O animal simbólico da Páscoa não é o coelho, não. O coelho, ele é lindo, foi Deus que fez também o coelho, né? Mas por que as pessoas, elas falam que o coelho, o que tem a ver, né? O coelho com a Páscoa. O coelho, ele significava muito antigamente a fertilidade, né? Porque ele tem uma grande capacidade de reprodução. Então ele botava muitos ovos. Então as pessoas, eles associaram, né, o coelho à Páscoa. E por que ovos, né? Porque ovos de Páscoa. Bem antigamente também, que os ovos também estão associados com a fertilidade, né? Com o nascimento, uma nova vida. Eles davam aqueles ovinhos de galinha mesmo para as pessoas de presente e eram pintados ou decorados e as pessoas se presenteavam dando ovos daqueles de galinha pintados, né, decorados uns para os outros. Então isso foi bem antigamente e depois, com o passar dos anos, passar das décadas, as pessoas inventaram os ovos de açúcar e depois os ovos de chocolate. Então por isso que hoje você recebe um ovo de chocolate, né? Bem legal, um coelhinho, as crianças se enfeitam de coelhos, né? Mas eu quero te falar que o animal simbólico, o verdadeiro animal simbólico dessa história toda da Páscoa, sabe qual é? É o cordeiro. O cordeiro é o animal simbólico dessa Páscoa. Então, anos mais tarde, né, Deus, ele enviou o seu cordeirinho, o Cordeiro de Deus, que era Jesus, para morrer numa cruz por mim e por você, pela humanidade, por todos nós, pelo mundo inteiro. E lá em João 19, de 17 a 27, você consegue ler sobre a crucificação de Cristo. Ele foi crucificado ao lado de dois outros que eram ladrões. E lá na placa em cima, onde estava a cruz de Jesus, estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Estava escrito em aramaico, latim e grego. Por isso, muitas pessoas que ali passavam, elas viam gente de todos os lugares para poder ver e entendiam o que ali estava escrito. Os soldados, eles tomaram as suas vestes e dividiram em 4 partes, e a sua túnica foi sorteada. Lá em João 19, 28 a 37, eles deram para Jesus vinagre ao invés de água. E as pernas de Cristo não foram quebradas, pois quando eles foram passando, né, quando os soldados foram passando, eles já constataram que Jesus estava morto. Então eles não quebraram as pernas de Jesus, mas quebraram dos outros 2 ladrões que estavam ali ao seu lado. Mas eles perfuraram o lado de Jesus com uma lança e saiu sangue e saiu água. Então Jesus,
ele morreu na cruz para te salvar, para me salvar. E ele nos concedeu essa grande oportunidade para que nós um dia pudéssemos estar com ele. Nos concedeu a vida eterna. Ele abriu uma passagem para que eu e você pudéssemos voltar a ele. Porque antes nós estávamos separados pelo pecado, nós estávamos separados de Deus. E depois que Jesus morreu, o véu do templo, ele se rasgou de cima a baixo, e isso nos fez com que pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Por isso hoje nós não precisamos fazer sacrifícios a Deus, fazer sacrifícios a Cristo, porque o maior sacrifício de todos já foi feito. Jesus, ele fez esse sacrifício para mim e para você, por mim e por você. Era você que tinha que estar naquela cruz, mas ele, Deus, com seu grande amor, ele tem um amor que não é explicado. O amor de Cristo é muito grande por nós. E com seu amor, ele morreu naquela cruz para nos salvar. E eu me emociono quando falo da cruz de Cristo. E agradeço a Deus porque foi um privilégio único de nós estarmos com ele. E agradeço a ele por ter morrido naquela cruz para poder nos salvar. E hoje você tem acesso direto a ele. Hoje você pode falar com ele, orar a ele, que ele te responde, ele te ouve. Ele está contigo todos os dias de sua vida. Continuando, lá em João 19, 38 a 42, tem o sepultamento de Cristo. José de Arimateia, ele foi até Pilatos e pediu a Pilatos para que levasse o corpo de Cristo para o sepulcro. Então, ele preparou todo o corpo de Jesus, envolveu em linhos e foi colocado num sepulcro que era novo, tá? E deixou ele lá, no sepulcro. Os soldados, eles ficaram tomando conta do sepulcro, em volta do sepulcro. A pedra do sepulcro estava fechada e eles ainda lacraram a pedra. E lá em João 20 fala sobre a ressurreição. Não é só João que fala sobre a crucificação e ressurreição de Cristo. Lá em Mateus, Marcos e Lucas também fala dos evangelhos, né? E você pode ler todos eles para poder, todos contam a mesma história, mas cada um eles têm uns detalhes diferentes que às vezes eu não encontro em João, mas eu encontro em Mateus, entendeu? E você pode ler lá depois com mais calma, pegar lá a sua Bíblia e ver a verdadeira história da Páscoa. E quando os soldados estavam lá no sepulcro tomando conta, a terra estremeceu e um grande clarão tomou conta daquele lugar. A pedra do sepulcro, ela abriu e um anjo desceu do céu e ficou ali. Um anjo na cabeceira, né? E o outro anjo aos pés da onde estava Cristo.
Só que o corpo de Cristo já não estava mais lá. Todos os panos, os linhos que ele estava envolto, estava lá na hora. Mas Jesus, o corpo de Cristo, não estava lá. Os soldados, diz a Bíblia, que eles ficaram com muito medo e ficaram como se tivessem mortos, né, no chão. E chegou lá Maria, né, Maria Madalena. Ela estava chorando porque viu o sepulcro aberto, não sabia onde estava o corpo de Cristo. Então os anjos apareceram a ela e falou: Maria, a quem você procura? Jesus, ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos, aleluia! Ele vive e reina para sempre. Então Maria, ela ficou assustada, né? E apareceu um homem atrás dela. Ela achou que era o jardineiro lá do jardim e falou: Maria, a quem você está procurando? Aí Maria Madalena disse: se você levou o corpo do meu Senhor, me diga para eu ir lá onde ele está. Maria nem viu que era o próprio Jesus que estava falando com ela. E aí ela levantou os olhos e ela disse: Rabone, que significa mestre. Então ela reconheceu que era Cristo e foi correndo avisar os discípulos de Cristo. E Jesus depois, mais tarde, ele foi lá com os discípulos, né? Ceiou com eles, partiu o pão, bebeu o cálice com eles e mostrou as mãos perfuradas e o seu lado perfurado também. E os discípulos, eles foram testemunhas vivas de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que é o que comemoramos no domingo. No domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, ele está vivo, por isso hoje nós falamos com ele, é ele quem toma conta da nossa vida, se você deixar, é claro, né? Porque você tem o livre-arbítrio, então você pode escolher passar para o lado de Cristo ou permanecer do lado em que você está, em que você nasceu, né? Porque todos nós nascemos do lado ali de Adão e Eva, né? Que eles pecaram, então todos os descendentes deles, inclusive nós, né? Nós nascemos ali daquele lado do pecado, mas quando Cristo morreu na cruz para nos salvar, ele abriu o caminho. Então hoje você tem acesso livre para poder, se quiser, passar por essa ponte, porque só Jesus, ele pode te levar até Deus, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, você pode passar por essa ponte que é Cristo para chegar até Deus e ter a vida eterna. Basta você orar a Deus e a Bíblia diz: se com o coração você crê e com sua boca confessar, né, você pode ter a vida eterna. Então, creia em Deus, creia na morte, na ressurreição de Cristo, que Jesus veio ao mundo para nos amar, para nos salvar, e ele está vivo até hoje, e um dia ele vai voltar para nos buscar, para buscar os seus servos, para julgar o mundo. E então, se você quiser, você ora a Cristo, abaixe sua cabeça e fale de todo o coração a ele:
Senhor, eu quero te aceitar como meu único e Senhor Salvador da minha vida, Senhor. Entra no meu coração e faça morada em mim. Então, depois que você fizer isso, o Espírito Santo de Deus entrará na sua vida e vai habitar em ti. Então era essa palavra que eu queria deixar, que você não se esqueça do verdadeiro significado dessa Páscoa, que é a morte de Cristo e a sua ressurreição. E você não deixe de falar esse verdadeiro sentido para as outras pessoas, de explicar para as suas crianças o verdadeiro significado, porque tem muitas que não sabem ainda. E não deixe de comer seu chocolate, né? Eu também amo chocolates, como muitos chocolates, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus é a nossa Páscoa, ok? Deus te abençoe, fique na paz. Tudo de bom para você e uma feliz Páscoa. Tchau!